missionária falou que quando a gente entra na igreja tem muita gritaria. Parece até que Deus é surdo. Deus deve usar um aparelho auditivo. Baterias compradas no Raccoon, uma coisa desse tipo. Por isso que a gente grita muito. Mas a palavra de Deus fala que milagres nasceram através de clamor. O que é clamor? É algo além do grito. É algo além das suas forças. Como se aquele corredor, faltando 100 metros, caísse e não tivesse mais força para levantar. Esse corredor da vida é nosso. Quando a gente fala, ai, não vou conseguir isso, não vai dar certo, eu não posso, eu não sirvo para isso. Quando nós mesmos profetizamos para nós não somos capazes. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, Ele morreu para todos aqueles que não se acham e aqueles que se acham, que me tocam, que eu sou o cara, que eu tenho muitas amizades. Todo final de semana eu tenho uma balada para ir. Todo final de semana eu tenho que recepcionar alguém na minha casa. Todo final de semana eu estou rodeado de pessoas. É só nessa hora aí que você se acha gente, porque na hora que as pessoas saem, aí vem aquele extremo vazio. Cadê aquelas pessoas que se diziam meus amigos? Um dia desses, um rapaz que está bem longe, gostaria que estivesse perto. Ele disse assim para mim, ele disse não, ele ligou, né? Aí nós temos a nossa maneira, né? Tá. Ela já saiu, beleza. É Josiane. Ô Chupeta, assim, fala Chupeta. Pediu Chupeta pro outro. Conheço ele já há muito tempo. Fala, Fábio, o que aconteceu? Ô Ricardo, tem como você fazer um favorzinho pra mim? Eu assim, depende, mano. Chegou. Aí, assim, depende. Tem como você vir me buscar aqui em Hyogo? Eu falei assim, seu papai tá brincando, né, mano? Em Hyogo? Parece que tá perto, né? É só uns 140 quilômetros. Aí eu falei assim, meu irmão, cara, depende. Se for depois do culto, eu até posso te buscar. Mas saiba aquela vontade enorme de não ir. Eu não queria ir. Sabe por quê, irmãos? Normalmente as pessoas só pedem ajuda para as pessoas quando elas estão longe de Deus. Aí eu olhei assim e falei assim, não, eu vou me organizar e eu vou te buscar. Mas eu não queria ir. Eu falei assim, tá bom. Eu vou. Mas eu falava assim para Deus, eu não tô querendo ir não. Eu não estava querendo ir, eu não estava mesmo. É longe. Eu tenho tanta coisa para fazer aqui. Aí lá vai o trouxa lá de novo. Porque esse é o melhor a fazer. O difícil não é você ir, é você ouvir coisas. Eu espero que depois ele assista. Porque essas coisas eu já falei tudo depois. É quando a pessoa fala assim, sabe o que é, Ricardo? Já liguei para todos os meus amigos que falaram para mim, no dia que você precisar, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. E no dia que ele precisou, não conte comigo, não conte comigo, não dá, não dá. Cadê esses amigos? Isso que é difícil de você ouvir. Sabe por que ele falou pra mim? Ricardo, eu espero que você ouça, você tá lascado na minha mão.
Ricardo, eu tô pedindo ajuda pra você porque eu lembrei que você vai pra igreja. Ó, quase o diabo passando na tua cara, mano. Você tá na igreja. É como se dissesse assim: você tá na igreja, então você não pode negar sua fé, você tem que ajudar. Sabe como é que você se sente? A pior pessoa do mundo. Não pelo fato de você estar na igreja e a pessoa falar assim: você está na igreja, eu lembrei disso, dá para me ajudar. Nesse momento, não sou eu, mas é Jesus. Sabe por quê? É na hora que Jesus olha para mim, para cada um de nós, e fala assim: eu vou. Você acha que Jesus Cristo vai fazer tudo por você? Vai. Porque está escrito: Deus não negou o próprio Filho. Romanos 10. Ou é Romanos 8? Ai, Romanos. Eu não sou bom de guardar capítulo e nem versículo. Eu consigo guardar bem a passagem. Mas se Deus, porventura, não poupou o seu próprio Filho, como é que Ele não vai te dar, junto com Ele, todas as coisas? Lembra daquela passagem do carcereiro em Filipos, que Paulo e Silas foram açoitados? A Bíblia fala que quando Paulo e Silas estavam pregando, ele estava rodeado de companheiros. Só os dois apanharam e ficaram literalmente só de cueca. Ficaram só os dois. Cadê o restante? Fugiu. É duro quando você tenta fazer o bem e você ouve uma palavra dessa. Não é fácil. Eu me senti não ofendido, mas eu fiquei pensando: meu Deus, né? Quer dizer que eu só posso ajudar alguém ou só sirvo para ajudar alguém se eu estiver na igreja. Eu lembrei, Ricardo, que você estava lá, você já levou para a igreja. Por isso que eu estou pedindo ajuda para você. Ninguém mais quis. A minha vontade de falar foi: eu gostaria de fazer parte desse ninguém. Mas não, cara. Falando pro Leno ontem: mano, você vai conseguir. Mas vai ser devagar, vai demorar. Não importa quanto tempo leve. Paulo foi até o final. Guardou a fé, guardou a carreira. E o que a Bíblia fala? Desde já. O Espírito Santo testificou no Espírito dele. Já está separado ou preparado para mim a coroa da vitória. Sabe por que ele tinha essa convicção? Foi ele mesmo que falou que em Cristo somos mais do que vencedores. Ah, pastor, como é que pode ser mais que vencedor se meu filho está doente? Como é que pode ser vencedor com meu filho na droga? Como pode ser mais que vencedor? Eu, dentro da igreja, como um diácono, obreiro, visitando o site pornô à torta e à direita, como pode ser mais que vencedor? Vamos lavar a minha roupa suja, porque eu posso, é minha, né? Não vou falar de ninguém. Irmãos, quantas vezes eu tocava? Lá, 2011, 2012, 2013, 2014. Aí tá tocando. Dá coragem, Senhor. Aí, vou falar eu, tá? Se você se encaixar nessa história, não é fictícia, de dorama, tá? É realidade. Eu lá se lascava, essa parte eu não contei pra vocês, eu só falava das 3 horas lá se matando no violão. Então eu ficava lá, pegava, montava a cifra, tudo bonitinho. Ficava mais ou menos das 10 até a 1 da manhã. Treinando. Só que tinha um porém. O mesmo que treinava é o que entrava na pornografia.
Aí você vai falar assim, poxa vida, mas não se compara a droga. Você se compara assim, que tem o mesmo poder de destruição, ou até pior, dependendo do caso da pessoa. O meu caso era o lixo do lixo do lixo do lixo, era o esgoto do esgoto do esgoto. Até que um dia eu falei assim pra mim, oh Deus, tá errado esse negócio, não tá não? Se a gente tem coragem de falar as coisas erradas quando não está com Deus, vamos falar as coisas erradas quando estamos com Deus, para mostrar para as pessoas que aqui não existe nada de espetacular. O único que é espetacular é Jesus Cristo, mas a nossa vida é como de qualquer outra pessoa. Tenho que me esforçar ao máximo para entrar no reino de Deus, em quase que um duplo esforço, não só pela minha vida, mas por aquilo que as pessoas estão vendo. A pior coisa que tem é quando a pessoa descobre que você é o pastor e você fazendo as coisas erradas. É a pior coisa que tem. E eu tava lá, acabava o meu ensaio, e ó. Aí, quem sabe, quem vive essa desgraça, porque é uma desgraça, é quase como uma janela puxa outra. Você abre uma janela, abre outra janela, abre outra janela. Quando você vai ver a sua tela do computador está cheia de pornografia. É quase como se fosse um gole de álcool. Como se fosse uma tragada de cigarro. Como se fosse um uso de droga. Como se fosse um palavrão que eu falo para meu filho. Como se fosse um tapa que eu dou na minha filha. Como se fosse uma traição que eu faço contra a Josiane. Quando que é o pior do pior ainda, quando eu caio a confiança daquele que morreu por mim, Jesus Cristo. Aí você diz assim, como é que você conseguiu? Meu irmão, como é que Jesus conseguiu? Porque não é eu. A única coisa que eu disse, Deus, eu estou cansado. Eu não quero mais isso, Senhor. Sabe quando você vai deitar e você vê a sua esposa deitada, seu filho deitado ali, e você fica pensando, poxa vida, eu tenho esposa aqui, pra que eu preciso desse sexo podre? Por que eu preciso dessa vida? Meu irmão, quantas vezes eu andando de carro, começar a chorar, ficar pensando, poxa, por que não melhora? Por que é tão difícil? Por quê? Senhor, a tua palavra fala que eu sou escolhido. Mas por que é tão difícil vencer essa dificuldade, mano? Por que é só eu na minha casa? Onde que está o erro? O erro está em mim. O erro sou eu. Por isso que a Bíblia fala que o amor do Senhor nos constrange. Por quê? O constrangimento só tem quando nós conseguimos dizer, eu sou errado. E eu não busquei ajuda nas pessoas. Sabe por quê? Ninguém podia me ajudar. Porque as pessoas tinham medo de falar. As pessoas têm medo de falar. Quando nós estamos no púlpito, você já reparou o que nós falamos? Nós só falamos do Velho Testamento.
falando das coisas erradas do Velho Testamento. Esse Velho Testamento é nós. Eu tenho que pegar o Velho Testamento e dizer, vou falar do velho Ricardo. O que o Ricardo fazia? O velho Ricardo, o que ele fazia? Velho Testamento. O que ele fazia? O que o novo Ricardo faz? Para pensar. Não é Jesus antes e Jesus depois? Ele veio para nos tirar do que era antes para colocar no que é depois. Não está falando só de Jesus, está falando do meu passado, do meu presente, para onde que vai ser o meu futuro. Ah, mas está difícil. Minha esposa não vai, meu marido não vai. Tem todas essas pessoas dentro da igreja. Mas eu falei com outro rapaz, meu irmão, começa por você. Aleluia. Lembra da história que eu iniciei de Paulo e Silas na prisão? Começaram a cantar, louvar. E os cárceres tremeram. O Senhor abriu a porta. Olha como é incrível. 2 pessoas louvando ao Senhor e Deus abriu a porta de todos que estavam presos. Por que Deus não abriu só a porta de Paulo e Silas? Tinha que ter aquelas outras pessoas lá. Eu não sei, a Bíblia não menciona se eram cristãos, se eram prisioneiros. Só que quando Deus derrubou as portas das prisões, derrubou de todos. E todos ouviram a mesma palavra. Por quê? Paulo disse, não faça tal coisa, carcereiro. Porque ele tirou a espada e queria se matar. E ele disse o quê? Não faça tal coisa. Estamos todos aqui. Aleluia. Aí o que ele disse? Senhores, o que eu hei de fazer para ser salvo? Paulo falou o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Josué disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas o que o seu filho acha? Eu não quero saber o que o meu filho acha. Eu quero saber o que Deus tem para mim, não o que Ele acha para mim. Porque Deus não tem nada de acha. Deus não se encontra no acha. Tanto é que Ele só fala 2 palavras. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem, não, eu acho. Ah, eu acho que sim. Não existe isso para Deus. Ou é, não é. Se Ele falou que a sua casa vai ser salva através de você, é porque vai. Quem prometeu isso é Ele. Tem uma coisa que é impossível Deus fazer. Só uma. Mentir. Deus não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele prometeu que a sua casa vai ser salva atrás de você, é porque vai. Aleluia. A palavra de Deus diz o quê? Que Ele zela em cumprir a sua palavra. Se Ele falou isso pela boca de Josué, se Ele falou isso pela boca de Paulo, se Ele falou isso pela boca do filho dele, o que Ele disse para Zaqueu? Zaqueu, desce daí. A palavra de Deus diz que desceu correndo. Desceu rapidamente. Porque não dá para correr na árvore, né? Desceu rapidamente. Foi ao encontro de Jesus. E antes que Jesus falasse alguma coisa assim, eu peguei. Jesus disse o quê? Zaqueu, hoje eu vou posar na sua casa, publicano. O que é o publicano? É a escória do mundo. É aquilo que as pessoas falam. Ah, tu é burro. Tu não é inteligente. Tu é um pobre. Tu é um miserável. Tu é um lascado. Tu é um ferrado. Você não é ninguém. Você não vai conseguir. Você não vai melhorar. Publicano se refere a isso. Mas Jesus Cristo estava ouvindo essas palavras? Não estava. Sabe por que eu estou falando essas palavras? Porque essas palavras são as palavras que estão na Bíblia. Jesus, se o Senhor soubesse quem que é essa mulher, essa prostituta,
Não era isso que os fariseus falavam para Jesus? Jesus come com os os cachaceiros, os comedores. Quem é que falava isso para eles? As pessoas da igreja, representantes da igreja. Quem que era fariseu, saduceus? São as pessoas que não têm Deus, que se julgam cristãs. Não é fácil não, mano. Mas o que Jesus fez? O que Jesus fez por você? O que Jesus faz para você? O inimigo é acusador. Jesus não é. Glória a Deus. O inimigo é ladrão. Jesus te devolve aquilo que você acha que nem teu é. E ele te dá. Filho pródigo. Não levou metade. O pai nem morreu. Herança de alguém que está vivo. Isso daí é coisa do século 21. Mas isso daí foi escrito há 2000 anos atrás. O pai dá metade de todos os bens para um filho. Gastou tudo e voltou. Deu mais. Poxa, já não tinha dado a metade? Olha quem é esse Deus para você. É aqui, você pode estar se achando, eu não tenho nada. Cara, você tem. Você tem. Sobre a sua vida, Deus. Aleluia. Leme, Io, missionária Miriam, Virgilene, Dona Helena, Poliana, Aldete, Andréia, Anderson, Peterson, Mariana, Michael, eu esqueço o nome do alemão ali, mano. Mateus. Novamente, Mateus. Não se preocupa não, José também faz a mesma gafe. Foi o primeiro, Matheus. Todos vocês estão falando. Quem foi o primeiro? Tô com ciúmes. O pastor falou, nem falou meu nome. Eu não... Fala, pastor. Oh, Jesus. Meu Deus, menino, você precisava falar desse jeito. Falou o nome de todo mundo, eu Aí nem eu chorei. também, tadinha. Aí eu lá, esperando. Aí eu falou. Eu não falei do André. Eu não falei, tá vendo, Sumir? Oh, Jesus. Os últimos serão os primeiros? Eu e os meus André esquecidos. Ali quando Jesus está falando que os últimos serão os primeiros, não é porque você foi lembrada por último ou foi lembrada primeiro. Se você ler o texto inteirinho, está falando de pessoas que têm problema no caráter de estar julgando, menosprezando ou colocando a pessoa para baixo. Por isso que quando ele coloca a pessoa lá no fundinho, a última cadeira, achando que ninguém está vendo, Deus está vendo que é o interior. As outras pessoas estão mostrando realmente que são através do exterior. É o que Jesus falou. O que eles mandam vocês fazer, façam. Mas não imitem o que eles fazem. Porque eles só falam, mas não conseguem praticar. Estão tão preocupados com o que as outras pessoas estão olhando e falando deles, que eles têm que acabar pregando uma falsa religião. Quando eles menos esperam, tá lá eles literalmente escorregando ou vacilando e mostrando quem realmente ele é. Esse que é o intuito da parábola dos últimos assentos. Se você for analisar, é só isso. Mas existem as outras explicações que também surgem através dessa passagem. Então, se você veio para a igreja por último, não é porque você veio por último. É porque Deus te chamou, te colocou num lugar ainda. Você está assentado no lugar. Você está nesse lugar. Aleluia. Em Mateus, capítulo 24, no versículo 22, diz assim, eu vou estar lendo, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Na Nova Versão Internacional diz assim, que por causa dos eleitos, os dias foram diminuídos. Quem são esses eleitos? Muito bom. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o quê? Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, versículo 9. Então, as coisas poderiam estar piores, mas por causa de você, Deus diminuiu o sofrimento. Ele não quer que você padeça. Ele não quer que você morra. Ele quer que você se levante. Foi isso que eu fiz. Oh Deus, eu não quero mais. Me ajuda a ficar longe da pornografia. Me ajuda a ficar longe da prostituição. Me ajuda a ficar longe do adultério. Me ajuda. Vocês têm dificuldade? Bebida, cigarro, droga, sair correndo com o carro acelerando mais além do que a placa de velocidade permite. Se você for ver, é a mesma coisa. Você está quebrando regras. Você pode ser multado, você pode ser preso, e o que é pior de tudo, ou você pode morrer, ou você pode matar. Ou o pai, que não quer saber de nada de caráter, ou a mãe que não quer saber nada do caráter. A gente não precisa só ir para o lado que nós achamos que as pessoas precisam de ajuda. Em toda a área nós precisamos de ajuda. Todas as áreas. Um dia Josiane disse para mim, nesse tempo aqui, Ricardo, esse aqui foi ver. Você está se dedicando demais ao violão e está deixando eu e o Rideu. Eu ficava horas, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu não dormia, querendo tocar. Quando ela falou isso daí para mim, eu falei assim, foi depois eu ter falado com Deus, falei, Deus, eu não quero mais. Aí Josiane falou isso. Eu falei assim, você tem razão, Josiane. Eu estou errado. Por isso que quando eu falo, vai treinar, treina 10 minutos, treina 15 minutos. Não precisa se dedicar 3, 4 horas. Se você tem essa disponibilidade, diz que faça tudo com ordem e decência. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar de todo o trabalhar, faça. Mas se você não tem, faça com carinho todas as coisas. Porque não adianta você dizer assim, eu vou treinar 2, 3 horas aqui na bateria, no violão, largar a casa suja, pagar a louça suja. Não vai adiantar. Lembra que Jesus falou para Marta e Maria? Naquele momento, Marta escolheu a melhor ação. Qual que era? Estar ouvindo a palavra. Não que a outra parte que a Marta estava fazendo era ruim, de lavar, cozinhar e servir. Isso é bom, mas tem hora. Tudo tem hora. Tudo tem hora. Dizem, tem coisas que é para Deus, tem o tempo de Deus. Deus fala que tem tempo para Ele fora do tempo dele também. Inste em tempos e fora de tempo. O que é o inste? Insista em tempo e fora de tempo. Verdade, Deus. Você quer milagre? Corre atrás.
Matheus entrou aqui, pô, não sou gay não, tá? Tô logo avisando, hein? Eu falei assim, caramba, mano, que maluco bonito, mano. Será que é só eu que achei isso? Tu é bonito, filho. E não é pouco, não. Eu falei isso, sabe? Parece o meu filho. Ele parece mesmo, parece o Daniel. Eu não tenho vergonha de falar. Eu falo assim, não, tu é bonito, mano. Tu é alto, tu é bonito. Ele parece o Ah. Daniel. Cristo faz a gente ter belezas com os olhos que muitas das vezes a gente não enxerga. O Deus tá chorando aqui. Não, você já sabe, você é o bonitão de chique, mano. Cada um tem seu distrito. Ah. Então fala que ele é bonito. Não, o Rideu, ele já nasceu bonito. Muitas mães falam assim, criança nasce com joelho. Eu falei assim, não, meu filho nasceu com cara de joelho não, porque eu vi ele sair. Eu tava lá, mano. Eu sou testemunha, mano, e mais que ocular. Eu falei assim, caramba, mano, um moleque já nasceu com a minha cara, não pode ser não. Aí a Josiane não gostou. Eu falei assim, não pode ser. Eu falei assim, olha aqui então. Aí a enfermeira entregou o Rideu nos braços dela. Caramba, Ricardo, é que parece com você mesmo? Aí ele foi, sofreu uma metamorfose, né? Passou pro lado da borboleta e virou a Josiane. Só que agora ele já parece comigo de novo. Mas aí que tá. A beleza dele é misturada. A beleza do Rideu é misturada. Aí eu fico pensando naquilo que um rapaz falou, que ele disse assim, poxa vida, pais, filhos geram filhos bonitos. Eu fiquei pensando, caramba, né? Será que ele profetizou isso pra mim, mano? Pra quê? Pra enxugar a boca? Não, dá de jogo. Eu ainda tenho força no maxilar pra segurar. Glória a Deus. Aleluia. Então cada um de nós tem algo de Deus. Você pode não estar vendo, mas sobre a sua vida existe e há o DNA de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Jesus. E esse DNA, os homens podem tentar fazer o exame e jamais vai conseguir. Porque o DNA do Senhor Jesus Cristo não é um sangue comum. O dele é o quê? Mais uma vez, olha aqui, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. O teu sangue que está sobre a sua vida faz parte do sangue da realeza. Aleluia. Tu não é qualquer coisa. Glória a Deus. Não é. Nunca foi. E jamais será qualquer coisa. Hoje, você como eleito e eleita do Senhor, voltou a ser a criação do princípio. Só que é aperfeiçoado. Mas como assim? O primeiro homem se perdeu. Mas o segundo foi se achado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos resgatou. Agora nos fazendo o quê? Imagem e semelhança dele, de Deus e do Espírito Santo. Hoje o que me motiva a estar aqui são vocês. Esperar que Deus faça algo melhor. Graças a Deus, eu posso dizer que eu sou, acho que talvez um dos pouquíssimos felizardos, né? A Josiane está do meu lado. Então, isso facilita demais. Difícil é quando você está sozinho. Daria tanto pano para manga se eu fosse falar como é que é ser um adversário do lado de quem luta para ser o seu aliado. Difícil. Mas isso não convém. Convém o quê? Você e eu assumamos a postura do quê? De filhos. Verdade.
Ah, eu sou rebelde. Muito prazer, mano. Quer andar junto comigo? Você também vê que eu também sou rebelde. Nós estamos em processo de tratamento. E temos que melhorar. Ah, tem que ser o mais rápido possível. Se for o mais rápido em verdade, beleza. Agora, se for o mais rápido em mentira, faça devagarzinho. Eu não vou cobrar agilidade de você, sendo que Deus não me cobra isso. A base dessa igreja qual que vai ser? Agirmos com misericórdia. Tanto é que esse daí, se for ver, é o que Jesus Cristo luta até os dias de hoje para implementar no coração do ser humano. Tem de vós um coração misericordioso, porque vós alcançarão misericórdia de Deus. Se você não quer ser misericordioso, peça ajuda para Deus. Faça como aquele publicano, só que eu usei as minhas palavras. Eu não falei, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu falei, Deus, tira de mim esse raio, essa prostituição miserável. Isso aqui está destruindo a minha vida. A Josiane não está vendo, mas o Senhor está vendo. Aleluia, Jesus. Aí você vai falar assim, Ricardo, você está liberto? Entra na internet, vai procurar o que não presta para você ver. Eu tenho que me afastar. O que a Bíblia diz é, não poreis coisas ruins diante dos seus olhos. Está falando para quem? Para quem é cristão. Não está falando para quem é mundano. Está falando para nós. Deus nos libertou, está nos libertando e vai nos libertar. Ele está ajudando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei onde que está as prostituições dentro da internet, as coisas virtuais que não prestam. Eu não posso acessar lá. Porque se eu acessar, vou cair. As pessoas falam assim, ah, a droga está na mão do traficante. Tem outro tipo de droga que está na mão também, que é a chamada droga cibernética, que afunda tanto quanto. Ou até pior, que eu falei, depende do caso. No meu caso, estava custando a minha família. Pode falar, Fia. O vício pelo celular, a pessoa que abstém do celular, ela consegue ficar só 3 horas sem o celular, quando ela é viciada no celular. E a cocaína, a pessoa consegue ficar 72 horas sem cocaína. Então, o vício no celular é pior que a cocaína. Da onde que você arrancou esse dado, Ricardo? Eu leio bastante. Vendo? Viciado. Aí o que é pior, o celular, além de tudo, ele é um cagueta. Desde o duro X9. Porque lá tá marcado lá quantas horas você ficou por dia, semanalmente. Você É vê? verdade. Cada um de vocês, não espere o pastor te dar uma receita. Nas tuas mãos tem a Bíblia, papel, digital. Hoje a ciência está tão avançada, tecnologicamente falando, que hoje temos acesso a qualquer tipo de Bíblia. Qualquer tipo. Qualquer instrução para te fazer sábio, inteligente. Você tem tudo isso. Agora, depende de quem? Mas ainda assim, você não esquece. Ainda assim, Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. Aleluia, Jesus. Deus é